Quero vos saudar a todos com a paz do Senhor. Desta feita, amados irmãos, iremos dar início a mais uma lição bíblica da escola dominical. Nesta noite é a lição de número 6, que tem como assunto a condição dos gentios sem Deus. O textual diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Louvado seja o nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 11. A verdade prática diz assim: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, essa lição vai falar da condição dos gentios sem Deus. Vamos ter uma compreensão maior do reino de Deus através desta lição e vamos perceber o que nós éramos e hoje o que nos tornamos através do Evangelho de Cristo. A leitura bíblica em classe, eu gostaria que os amados irmãos acompanhassem comigo. Está no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 11 e 12. Depois Romanos, capítulo 4, versículos 12 a 14. Repito, Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12. Depois Romanos, capítulo 4, versículos 12 a 14. Vamos ler a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquele que teve fé, o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus Cristo. Nesta lição, amados irmãos, o autor da lição ele começa destacando que o escritor aos Efésios, que nós aprendemos que é o apóstolo Paulo, ele começa lembrando aos da igreja de Éfeso, que antes da regeneração, os mesmos sofriam alguns tipos de privações, assim como eu e você também passamos por estas privações quando nós éramos do mundo. Ele destaca até aqui alguns pontos. Estavam sem Cristo. Nós vivíamos sem Cristo. Muitas das vezes as pessoas perguntavam se nós queríamos aceitar a Jesus. E muitos de nós diziam: eu já tenho Deus, eu já tenho Jesus. Nós saímos nas ruas anunciando o Evangelho. E muitas das pessoas dizem: não, mas eu já tenho Jesus. Mas o gentio, ele está sem Cristo. Outro ponto: separados de Israel. O povo gentil era um povo separado de Israel, e lá na frente na lição nós vamos ver o porquê dessa separação. Era um povo, gentios eram considerados incircuncisos, porque não participavam da circuncisão. Portanto, era um povo separado de Israel. E nós, quando vivíamos no mundo, nós ficávamos com raiva dos crentes, porque nós éramos um povo separado da igreja.
Nós éramos um povo separado de Deus. Nós não obedecíamos a palavra de Deus. O terceiro tópico diz assim: alienados quantos à promessa. A igreja de Jesus, assim como Israel, ela tem muitas promessas. Nós éramos tão alienados que a gente, muitos dos quais estão ouvindo esse vídeo, estão vendo também, iam pagar a promessa lá no Canidé. Mas aprendemos através da Bíblia Sagrada que nós, como homens, somos falhos e não podemos pagar promessa. Nós temos de Deus uma promessa, mas quando nós vivíamos no mundo, nós vivíamos alienados. Nós não sabíamos nem que existia promessa para nós. Então Deus fez promessa para a igreja. Louvado seja Deus. O quarto ponto: sem esperança. Existe uma frase que nós dizíamos no mundo, que a esperança é a última que morre. Agora estamos em Cristo Jesus e podemos compreender que a nossa esperança já morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra do Pai nos céus. Louvado seja Deus. Então hoje nós temos esperança. Mas o mundo sem Deus, sem paz e sem proteção, ele vive sem esperança. Outro ponto fundamental: sem Deus no mundo. Nós achávamos que tínhamos Deus, mas a nossa condição de pecador não nos fazia nos aproximarmos de Deus. Então nós éramos distanciados da presença de Deus. Aí a lição inicia o primeiro tópico, amados irmãos, dizendo assim: chamados incircuncisão. Então os gentios antes de Cristo, eles eram mortos espiritualmente e desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Louvado seja Deus. Nós vivíamos mortos em ofensas e pecados, como disse o apóstolo Paulo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andavam sob o curso deste mundo. Louvado seja Deus. Então o gentio, ele vivia desta maneira, você vivia desta maneira. Hoje você não é mais gentio, hoje você é igreja. Louvado seja Deus. E os gentios, na época de Paulo, eles eram desprezados pelos judeus, por causa da circuncisão. Como eu falei aqui, o judeu, louvado seja o nome de Jesus, no primeiro subtópico vai dizer assim: falar da remoção do prepúcio no órgão sexual masculino. Esta era a circuncisão. A criança, louvado seja Deus, com apenas 8 dias de nascimento, o judeu, ele era cortado, feito uma pequena cirurgia no seu órgão sexual e era circuncidado. Era um sinal externo de aliança com Deus, era um sinal externo de que eles tinham uma aliança com Deus. E como os gentios não possuíam tal aliança, eles eram desprezados pelos judeus. Mas a Bíblia diz: e ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Hoje você não é mais gentio, hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. O segundo subtópico do primeiro vai falar do significado religioso, Louvado seja o nome de Jesus, dessa circuncisão. Então, para Israel havia um significado de santificação. Os judeus tinham como uma santificação, de maneira que eles nem comiam. Nos tempos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, eles nem comiam com quem não era circuncidado. Hoje nós podemos perceber, aqui no terceiro subtópico, a circuncisão do coração, que o apóstolo Paulo, ele reconhece os gentios como sendo um povo diferente dos judeus, em termos destas alianças, de Abraão, da circuncisão, mas ele entende que a circuncisão é no coração. A circuncisão da carne nada quer dizer para nós. Jesus circuncidou o nosso coração através da palavra
e agora podemos andar em novidade de vida. Não temos que seguir mais nenhum preceito da lei, não, porque nós recebemos promessa através da graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o quarto subtópico vai falar da circuncisão na nova aliança, né? Que vai falar aqui no Novo Testamento, mais especificamente no livro de Atos dos Apóstolos, havia uma disputa, uma discussão entre cristãos judeus e entre cristãos gentios acerca da circuncisão. Eles diziam que tinham que se circuncidar. Foi criado o primeiro concílio de Jerusalém, no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, onde foi discutido de que a verdadeira circuncisão é no coração, que o homem precisa andar em novidade de vida com Jesus. Não é apenas um rito externo que vai fazer do homem uma nova criatura em Cristo, não. Ele pode ter todo o preceito da lei. Ele é igual ao crente. O crente ele pode estar vestido como crente. Pode estar com a saia lá nas pernas. Ele pode estar dormindo de paletó. Mas se ele não tiver seu coração circuncidado para com Deus, ele não está, louvado seja Deus, com a aliança em dia com Jesus. Então, amados irmãos, irei dar agora início ao segundo tópico em nome de Jesus. Então, amados irmãos, como vos disse, o segundo tópico, ele vai dizer assim: estranhos ao concerto da promessa. Aí o primeiro subtópico vai dizer uma vida sem Cristo. Então o apóstolo Paulo ele destaca, que o gentio ele vive uma vida sem Cristo. Louvado seja Deus. Que antes da regeneração, os efésios, os gentios, eles viviam uma vida de paganismo, adorando a outros deuses, vivendo de maneira alienada da presença de Deus. E por isso que muitas das vezes os judeus eles não comiam nem com os gentios, porque, como eu vos disse, a circuncisão era um símbolo de pureza, um símbolo de santidade, coisa que os gentios não tinham, porque os gentios viviam nas práticas religiosas, e tais práticas, assim como na igreja de Éfeso, que a religião era toda voltada para uma sexualidade ou para um sexualismo abrangente, em que havia orgias dentro dos templos dos deuses. Então havia essa discussão, louvado seja Deus, e nós podemos compreender que tais pessoas eram estranhos ao concerto da promessa, porque era impossível que o paganismo levasse tais pessoas para dentro da promessa feita a Abraão. Assim como foi impossível que a religião nos colocasse Jesus na nossa vida. Foi impossível a religião tratar dos nossos pecados, porque a religião não salva. A religião é o homem buscando a Deus, mas o Evangelho de Cristo é Deus se cercando do homem para o salvar. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Então, nós podemos ver que no segundo subtópico, separados da comunidade de Israel. Então, os gentios não tinham o privilégio de fazer parte da nação de Israel, dos costumes, da adoração, porque eles adoravam a deuses estranhos, e havia essa diferença. Louvado seja o nome de Jesus. Assim como nós no mundo, amados irmãos, nós sentimos essa diferença. Você andava, você via os crentes cantando, os crentes pregando, você dizia assim: há uma coisa diferente naquele povo. Eu não faço parte daquele povo, mas eu sei que aquele povo é um povo escolhido por Deus. E essa era a diferença que separava os gentios de judeus, porque os judeus foram chamados através da promessa feita a Abraão, louvado seja Deus, e a sua descendência. No terceiro
subtópico diz assim, alienados, né, aos pactos da promessa. Então, nós não tínhamos promessa, como eu disse anteriormente, né, a promessa de Deus não era feita para nós. Nós estamos distanciados. Paulo chama nós de jambuzeiro velho. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? E o terceiro tópico, amados irmãos, ele vai falar sem esperança e sem Deus. O primeiro subtópico vai dizer assim, né, que nós não tínhamos esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Não havia esperança nenhuma para você. Não havia nenhuma esperança para mim, que era gentil, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas o Evangelho de Cristo me trouxe a esperança através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo subtópico vai dizer assim, sem Deus no mundo. Então nós vivíamos sem Deus, sem paz e sem salvação. Alguém até achava ruim quando os crentes diziam que eram salvos. Ficava com raiva. Mas, amados irmãos em Cristo Jesus, essa era a condição espiritual em que eu e você se encontrava. Essa é a situação espiritual que muitos por aí fora estão se encontrando. Então, o que cabe a nós? Cabe a nós deixar toda besteira, cabe a nós deixar todo tipo de acepção de pessoas e passar a pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura, como disse o Senhor Jesus, ide por todo mundo, pregar o meu Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, portanto quem não crê será condenado. Louvado seja Deus, porque muitas das vezes as pessoas riem das pessoas quando estão na prática do pecado. Muitas das vezes as pessoas criticam, mas você estava nessa mesma condição de gentil. Hoje você é igreja. Então o seu dever é pregar o Evangelho de Cristo para alcançar a estas pessoas. Porque você já esteve nesta mesma condição. E tem crente que ainda ri de a pessoa se encurvando à idolatria. Que ri quando a pessoa está caindo de bêbado. Mas você já esteve nesta mesma condição. E ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Foi o sangue de Jesus, foi a graça redentora que nos trouxe até a presença de Deus. Então, amados irmãos, ficamos com esta lição. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.